Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos iniciando aqui mais um bate-papo com uma convidada muito especial, uma guerreira do Piauí, uma mulher vibrante. Nós estamos recebendo aqui a ex-governadora do estado do Piauí, Regina Souza, uma das fundadoras do PT no Piauí, uma larga história, professora, bancária, militante política, militante sindical. Tudo bem, Regina? Tudo bem. Boa tarde, todos os leitores e ouvintes e telespectadores do portal. Valeu a pena, Regina, essa luta toda? Valeu. Eu acho que a gente está nesse mundo para fazer as coisas que possam, pelo menos tentar fazer as coisas que possam mudar a vida das pessoas. Eu acho que eu tentei algumas coisas, eu consegui. No início lá foi complicado, era mais difícil, as mulheres pouco participavam. E você participou lá desde o movimento estudantil, do movimento sindical, como é que foi? No movimento estudantil eu participei pouco, né? Porque eu tinha que trabalhar de manhã e de tarde, estudar de noite, então era difícil. Mas mesmo assim eu ia para as assembleias, na universidade, lá nos anos 70 eu ia nas assembleias, participava, assim, mas eu não tinha presença assim, na estrutura e nem era conhecida, não era, era uma anônima, mais participativa sempre, porque eu gostava de ver o debate. Então, o movimento estudantil tem uma passagem muito pequena assim, de atuação. Né? Quando eu morei em Parnaíba, fazendo ensino. Naquele tempo era o ginásio. E o pedagógico. Né? Tem o ginásio científico. Era científico, mas as mulheres geralmente faziam o pedagógico, que era para ser professora. A escola normal. Eu fiz a escola normal. Então, lá eu tinha uma atuação, assim, eu ia para a rádio, porque eu era escolhida sempre a oradora da turma. Tinha alguma coisa da luta já de formação lá da família, da dificuldade da família, da época que morava na roça? Sim, tinha, assim, eu digo sempre que fui introduzida na luta, fui conscientizada muito cedo, assim, porque eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era das ligas camponesas. Então, ele não tinha com quem conversar, ele conversava comigo. Eu tinha lá meus 8, 9, 10 anos. Ele conversava comigo, ele trazia aqueles folhetos, eu lia tudo dos folhetos, negócio do Chico Julião, Vila Nova, encontrei o Vila Nova lá no aniversário do Raimundo Lima, lá de Guimarães, agora. Fiquei assim, impressionada de encontrá-lo. Vila Nova é um ícone também da história das lutas camponesas. Então, eu tinha esse tio que me introduziu sobre reforma agrária, porque o assunto das ligas camponesas é isso, né? Sobre latifúndio, eu aprendi essas palavras cedo. O PT, a fundação do PT, a Liga Camponesa tem muita participação nisso, né? As lideranças que vieram de lá, todas se incorporaram no PT, né? A grande maioria. A grande maioria, né? Imagina, eu lembro no início na APEP, você teve um papel ali no início de uma militância muito forte, né? E dali eu acho que começou a questão sindical mais efetiva, na APEP. A PEP, o sindicato, que hoje é o Sindicato dos Professores, era a Associação dos Professores, lá nos anos 70 também. A gente começou a querer disputar, porque, né, os sindicatos, a gente dizia que era cheio de pelego, agora está cheio também. A proposta era derrubar os pelegos, né? Tanto nos sindicatos rurais, a gente andou muito por esse interior aí. Né? Pelego, o que era mesmo? Pelego era aquela pessoa que não brigava com o patrão. Geralmente o trabalhador... Ficava do lado do trabalhador, ficava amaciando, ficava... O trabalhador é quem levava, ficava então, cavado, ele não né? queria saber de Então, luta, ele queria era negociação, né? Conciliação sempre. Conciliava sempre. E aí a gente tinha que derrubar os pelegos. Então a gente fez toda uma campanha grande naquela época, lá já nos anos 70. E aí a gente foi para cima. Perdemos a eleição, claro. A primeira. Antônio Neto era candidato, parece, não era o nosso candidato a presidente, mas depois, em seguida, a gente ganhou. E aí foi assim, foi os sindicatos comerciários, os gráficos, né? Tinha o sindicato dos gráficos. Imagina quanto tempo faz forte, isso. Né? Era forte. Foi o primeiro sindicato que veio para a CUT. A gente fundou a CUT em 83 e foi o primeiro sindicato que se filiou à CUT. Você acompanhou assim a criação, os primeiros passos, as primeiras reuniões do PT, o nascimento das primeiras lideranças. Algumas pessoas dizem assim, trata a Regina, que a Regina foi a mãe do Wellington Dias, foi quem ajudou a criar o Wellington Dias e botou na política. Não, ajudou e colocou e ajudou como companheira do PT e como sustentação lá no sindicato. Como foi essas suas, assim, esses seus filhos são um motivo de orgulho ou decepcionaram? Não decepcionaram. Claro que de vez em quando a gente tinha algumas discussões bem brabas, mas era natural. Mas eu acho que o Wellington está aí. Se você, claro que tem erros, mas o Wellington é um gênio da política, ninguém pode negar.
O cara que é 4 vezes governador, 2 vezes senador, a gente tem que tirar o chapéu, né? É verdade. Mas claro que tem problemas e algumas coisas que eu discordava, mas a gente sempre tem uma relação franca muito boa. Essa coisa mesmo assim parecia mãe e filho. Uma vez o filho dele, o Vinícius, era pequeno, tinha lá seus 6 anos, e o Hélito, eu ia para casa do Hélito para fazer ele massagem, porque ele não parava, né? Ele era candidato, correndo, deputado federal na época. E aí eu ia para casa dele para ele fazer ele tomar café antes de sair, porque senão ele saía em jejum. Né? E aí um dia ele disse assim, a Regina parece mãe do papai. Porque eu dizia, ele estava tomando aqui café e eu botava mais coisa para ele. Toma isso aqui, come isso aqui. E da mesma forma que a gente ia nas caminhadas, eu levava as coisas para ele, os lanches, as coisas, tudo, parava ali um pedaço e fazia ele comer as coisas. Então o Vinícius disse que parecia a mãe do pai dele. Mas assim, foi uma relação sempre de muito companheirismo. Ele é uma pessoa muito doce, muito... A gente não consegue se esmagar com ele. Ele tirou o Piauí do atraso. Tirou, né? Claro que as pessoas talvez esperassem mais, mas do jeito que a gente encontrou esse estado, eu gosto sempre de citar o que ele diz. Gente, nós saímos de 0,4 para 0,76. Isso Agora, é né? do quê? Você não é tirar o Esse Piauí. é o primeiro mundo, Saiu né? de muito baixo o IDH para alto. Já é um patamar. Patamar para medir, que é uma das principais medidas do... Além do Hélito. Que outros filhos assim do PT, da Regina, esse pessoal, que outros você destacaria? Porque agora nós temos o Rafael Fontana, que já é mais neto. Tem muita gente assim que eu ajudei, até algumas pessoas, mas essa menina da juventude ali, aquela juventude do Deolindo, do Vicente, aquele menino, chamava os filhos da Regina. Assis, Trindade. Assis era mais contemporâneo de sindicato. Eu conheci Assis já no sindicato, né? Na Caixa Econômica, eu no Banco do Brasil, a gente fez o grupo sindical para disputar o sindicato bancário, derrubar o pelego do sindicato bancário. Não dá para dizer que a Regina, eu não quero ser mãe de ninguém mesmo, até nem a avó, nem é a mãe do PT. O Lula me chama a mãe do PT do Piauí. Eu disse, não, meu filho, agora você tem que ouvir da avó. A relação com o Lula, Regina, tem também essa questão de irmandade, de parceria mesmo. O Lula... Eu vou ligar aqui para o Lula, ele atende na memória. Atende, assim. Agora ele não está usando telefone, né? Então eu tenho que ligar por um intermediário. Eu falo com ele, assim, mas eu ligo com uma pessoa, a pessoa leva para ele e ele atende. Eu não fui muito do início do PT, assim. Era do início do PT porque era assim, o sindicato se reunia, está aqui, reunião do sindicato, aí está lá todo mundo. Reunião do PT, aí está lá a mesma pessoa. Então, eu acompanhava, mas eu sempre fui designada, né? Tinha o Antônio José, que era maior liderança que eu, assim. A gente tinha um grupo que ia cuidar de sindicato, que a gente estava também pensando na CUT, né? Mesmo junto com o PT, já se pensava uma central sindical para aglutinar os sindicalistas. Então, eu fiquei mais na parte sindical, né? Na intersindical, o Roberto também ficou na intersindical, que eram exatamente os grupos que a gente tinha uma relação nacional de pessoas, ainda era um período de ditadura ainda, que a gente ainda não estava muito livre, assim, a gente era tudo muito... Me lembro de uma greve dos bancários que saiu a notícia que eu tinha sido presa, minha mãe quase enlouqueceu no interior, e eu não tinha sido presa, eu estava lá em São Paulo, né? Eu sumi, né? Porque eu sumi das passeatas, das assembleias, o pessoal aprenderam a Regina. Então nós pegamos toda essa época braba, assim, mas a gente não desistiu. É isso que eu me queixo de hoje. Hoje está tudo tão mais fácil e as pessoas foram desistindo da luta. Eu queria falar que naquele período você tinha um debate muito forte dentro do PT e na sociedade. Aí tinha essa disputa com o PCdoB, que a gente teve. Isso era até salutar porque o debate político vinha mesmo, teórico. E hoje parece que as coisas... O que você achou dessas tendências mesmo? Foi bom para o PT? Não foi? Como é que foi isso? As tendências foram boas para o PT. É o contrário do que está acontecendo. Não tem mais tendência. Tem grupo de pessoas. Tenha se diluído, né? Se aglutina em torno de alguém e é um grupo do fulano. Aí é que é o problema que você acha. Isso é que é ruim. Tendência era bom, porque tendência tinha teoria, debatia. Então tinha diferenças de ideias. Você pega hoje qualquer documento da resistência, tudo igual. Não tem, nem faz mais documento. Coisas, tem mais tese. Tu viu alguma tese desse? Tu viu alguma tese desse Congresso Atual? Não teve. Porque, sabe, teve um texto, mas ninguém olhou, ninguém leu. Primeiro a gente ia esmiuçar a tese, riscar. Riscava e era um debate assim, a gente ficava até de madrugada debatendo. Para mudar uma palavra, né? O Congresso do PT para mudar uma vírgula. A gente tinha que ficar até de madrugada debatendo. Que fez exatamente o que o PT... Tem uma coisa interessante dessa história de ficar até de madrugada com a Convergência Socialista, né? A gente lá discutindo um assunto, lá amarrou lá num itemzinho, ficava uma besteirinha da palavra. E aí o pessoal da convergência lá falando, e aí alguém gritou assim, companheiro, vamos terminar
terminar esta reunião que eu estou com fome. Aí a pessoa que estava no microfone, que era da Convergência, companheiro, esqueça esse hábito burguês de comer. Então, a gente se divertiu também, né? Claro. Mas, assim, era uma construção muito coletiva, mesmo com todas as divergências, né? Mas era uma construção coletiva, inclusive com o PCdoB. Havia um respeito naquele tempo. Respeito, exatamente. Porque o PCdoB, no começo do movimento sindical, juntou com a gente, né? Eles criaram uma central, mas que não, no final acabou ficando junto com a gente, mas tinha aquela disputa mesmo ferrenha, assim, mas era diferente, não era uma disputa de raiva. Agora as pessoas estão raivosas, qualquer besteira, briga. Fica Desrespeito, vai para a televisão. Meu Deus, eu digo assim, minha gente, o PT é interno. Para que debate na televisão? A televisão não vota, o telespectador não vota no PT. Você tem que debater internamente as coisas, mas tem aquela ânsia de expor também. Então, eu considero que na matéria do relacionamento humano piorou. A além de ter sido governadora, foi também a vice-governadora, governadora, mas foi senadora. A experiência no Senado lhe enriqueceu, lhe trouxe algum ganho? Quando eu fui para o Senado, eu ia achando que eu não ia gostar, que eu não me via no parlamento, assim, eu achava que não tinha muita coisa para fazer, que o parlamento era só aquele discurso, aquele povo discursando, ninguém prestando atenção. Então eu fui muito cabreira, passei uma semana sem falar, sem abrir a boca, observando. Fiz meu primeiro discurso com uma semana depois que eu tinha assumido. E aí... como já estava começando aquela coisa muito acirrada, as ameaças, assim, eu me lembro do discurso do Caiado no primeiro dia também, né? Ganhou a eleição, foi diplomada, assumiu, mas não vai governar. Ele disse assim, nós vamos infernizar a vida de vocês. Da Dilma. E acabou naquilo lá, né? Então já foi rico por isso, que viver um processo daquele já foi uma riqueza de conhecimento que me fortaleceu, né? Só você acha que foi uma questão só interna ou realmente aquela ideia, a tese que os Estados Unidos estavam por trás com relação ao pré-sal e outras questões que o Brasil teria esse salto? Os Estados Unidos, tudo de ruim que acontece no Brasil tem o dedo dos Estados Unidos, não tenho dúvida. Essas coisas da política, né, daquele departamento de justiça de lá, tudo é combinado. Não tem pessoa do Brasil. A elite brasileira, uma parte... Claro, e sempre alguém do Brasil aliado aos Estados Unidos. Antes era o pessoal da direita, né, Aécio, e depois agora é a turma do Bolsonaro, mas tem sempre alguém aliado para destruir o Brasil. Eu não entendo um negócio desse, mas é verdade. Chama de complexo de vira-lata. O segundo mandato da Dilma, os Estados Unidos não aguentava. Como é que pode? O PT estava no quarto mandato. 2 do Lula e o primeiro dela, então o segundo dela não era para acontecer. Claro. E eles trabalharam tudo para não acontecer. Brasil a uma situação estava consolidando demais. Que ficaríamos como ele não aceita que o Lula ganhou, ele não aceita essa confusão toda, ele não aceita que o Lula ganhou a eleição, porque ele não queria o Lula quando ganhar. o Bolsonaro entra, acaba com isso praticamente e entrega isso para o... Então, foi uma experiência muito rica, assim, que eu tive, porque eu no segundo bimestre, né, eu já virei presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão super importante, que se dá muita atenção, não sei se ainda dá, mas era tudo, a Comissão de Direitos Humanos estava em primeiro lugar, inclusive para as transmissões... Agora voltou de novo, porque agora... Inclusive quem não reconhecia direitos humanos agora está correndo. Inclusive para transmissão ao vivo, se tivesse qualquer coisa, a gente só perdia para plenário. O plenário tivesse ao vivo, claro que a Comissão de Direitos Humanos tinha que estar gravando. Mas quando não tinha plenário, então eu fazia tudo de manhã, eu era presidente, então minhas reuniões, tudo era de manhã. Então eu aproveitei para fazer muito debate, foi muito enriquecedor a gente debater todas as temáticas que você possa imaginar, foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. Mas também você sofreu discriminação. Fui a terceira melhor senadora no 2017 por um júri desqualificado. Jornalistas, professores universitários, magistrados, foi voto deles que me elegeram. Porque a Regina, porque ela cria conteúdos. Porque eu fazia toda semana, eu estava todo o tempo em atividade. Não é, porque o normal é reunir uma vez por semana. Eu reunia todo dia. Todo dia tinha um debatezinho, 2 horas de debate sobre um assunto qualquer. Então, a gente debateu o LGBT, a gente deixou o estatuto LGBT pronto na Comissão de Direitos Humanos, aprovado na comissão. Aí depois morreu, porque ninguém botou para frente para ir para o plenário, mas estava aprovado na comissão. Assim, eu trazia todas essas temáticas polêmicas, população de rua. A gente tínhamos 2 plenários, eu trouxe população de rua do Brasil inteiro. Padre Luiz Lancelotti, para discutir a questão da população de rua. Então, trazia coisas assim que interessavam, então gerava notícia. Eu saía da porta, os jornalistas já estavam tudo na porta me esperando para
conversar sobre No a início foi sobre a temática. discriminada, ficou No ali. início foi. Não foi. No Senado tinha um grupo lá que realmente sempre tem, né? Terrível, assim. É um grupo que desdenha, que debocha, que tudo, assim. Mas teve muita... Quando foi se impondo, isso mudou, né? Com isso mudou, né? Então, eles passaram a me respeitar, assim, porque eu tinha o que dizer, né? Eles achavam... Eu nunca fui para o plenário sem ver a pauta, porque o PT tem a mania, tem o costume de estudar a pauta antes, então nós discutimos, né? A gente almoça junto, na terça-feira almoçava junto para discutir a Para pauta. poder levar algo mais Então, concreto. você vai intervir sobre esse assunto aqui, estude. Era assim, lá tem tarefa para a gente não ficar dizendo... Quando você faz um discurso, você tem que ter argumento. E tinha também aqueles espontâneos, aproveitavam muitas datas assim do calendário para fazer. Então, no Senado, no impeachment, por exemplo, foi o discurso mais ouvido, foi o meu, pela TV Senado ao vivo. Ao vivo. 3 milhões de pessoas estavam assistindo o meu discurso ao vivo. O impeachment da Dilma. Da Dilma. Edina, você saiu do Senado, voltou para o Piauí, ocupou o cargo no Executivo foi vice-governadora e depois assumiu o cargo quando o Wellington se reelegeu novamente senador, não é? Essa é a sua experiência no Executivo. Primeiro como secretária de administração e por último aí na SASC. Como é a sua avaliação? Valeu a pena? O que deixou de bom a sua passagem nesses órgãos? Olha, como governadora, é claro, eu não tinha muito o que fazer, era 9 meses, né? Não era uma gestação. Então, eu não tinha que inventar, até porque eu fazia parte do mesmo governo, o que eu ia inventar? Eu tinha que segurar as pontas para aquilo ali não degringolar, porque final de governo não é fácil, em período eleitoral, então, também. tem que segurar no dente. Tem até aquela frase assim, está parecendo fim de governo. Tinha que segurar no dente, senão você é engolido, assim. Então, isso eu consegui, eu sempre sei que consegui. Acho que foi um dos poucos anos que terminou tudo bem, assim, em termos de contas, de coisas assim, que a gente não teve sufoco. Então, porque eu sabia dizer não. Então, isso aí eu disse muito não. Você é inimigo por isso? Não, acho que não. As pessoas são mais... Incompreensões. Eu sou aquela mulher muito dura, dizer outras coisas, quando eu pedi coisas assim. Mas eu tenho, quer dizer, que foi o legado de governador? O pessoal pergunta assim, gente, o primeiro que legado é o que as pessoas acham. O que eu fiz que mudou a vida das pessoas? Acho que fiz algumas coisas. Mas tem pelo menos 2 ou 3 coisas que me orgulham muito, que eu nem sabia que era tão importante. Por exemplo, a linha do cuidado do AVC e do infarto. Eu não sabia muito o que era isso. O Benjamin vivia no meu pé, doutor Telmo, e eu ficava... Porque e quanto custa isso? Aí eu falava, não é muito dinheiro, eu não vou fazer uma coisa que depois eu não tenho como continuar. E aí, pode fazer por modulado? Pode. Aí, então, vamos embora. Aí veio outros grupos de jovens, de médicos, cardiologistas, assim, então... Foi uma coisa que me fez fazer as pazes mais com os médicos. Os médicos eram meio duros comigo e eu com eles. E aí, depois, essa questão, Congresso de Cardiologista me homenageou por causa deste processo. Assim. Tem um médico que me abraçou lá de Pico, que chegou um menino novo ainda, cardiologista, me abraçou chorando. Depois, você está chorando, porque a senhora não sabe o que a senhora fez. A senhora não sabe o que a senhora fez de bem. Porque a questão das pessoas morrerem do AVC na estrada, vindo para cá. Então, o programa é muito interessante, salvou muitas vidas, o mundo inteiro. Você lembra o nome do programa? É linha do cuidado do AVC e infarto do miocárdio. E permanece. O programa é o seguinte, a gente treina todos os hospitais regionais, eles têm pessoa, desde o maqueiro, como é que você cuida, como é que você bota na maca uma pessoa que está com AVC, do maqueiro, enfermeiro, todo mundo está treinado. Transporte, como é que vai ser? Os médicos, assim. Então, é um remédiozinho chamado trombolítico, que é caro, por isso que nunca faziam, porque achavam que trombolítica é R$6.000, mas dá para 6 doses, 6 pessoas. Salva 6 pessoas, não é caro, tem um remédio mais caro aí. E aí, se a pessoa tomar até 3 horas e meia, prolonga o tempo. Você teve um infarto lá no Morro Cabeça do Tempo. Você pode, 3 horas e meia, até 3 horas e meia que você teve infarto. Lá em Morro Cabeça do Tempo, você chega em Curimatá, que em Morro não tem, né, hospital. Mas em Curimatá tem. Você chega em Curimatá, que é 1 hora de viagem, você chega em Curimatá, toma esse remédio, você tem 90% de chance de escapar. Você, depois do remédio, bota na ambulância e leva para onde tiver que levar. Né?
E tem também o atendimento, que se a pessoa estiver muito mal, tem um atendimento virtual também. Um médico daqui fica orientando o médico que está lá cuidando da pessoa. Faça isso, vire assim. É fantástico esse negócio. Está funcionando Está ainda. funcionando e já avançou bastante. Tem que ter uma ambulância de UTI em cada um, então tem uma ambulância com UTI, porque aí ele aguenta viajar, a viagem todinha, chegar, se tiver que vir para Teresina. Mas aí, como tem Parnaíba, tem o mesmo atendimento mais especializado. Todas as etapas. Lá nos hospitais de ponta é só o atendimento inicial. Vou ter cuidado da pessoa, dar o remédio e arrumar a ambulância para mandar ele para o hospital mais próximo que possa fazer, se for o caso de fazer alguma coisa, alguma intervenção. Se não for um caso de intervenção cirúrgica, essas coisas, o médico que está aqui no centro, que atende 24 horas, tem gente, ele fica orientando lá todo o tempo, pela tela. Linha do ABC. Aí o outro que você se orgulha, você disse que pelo menos 3. Os títulos de terra estavam emperrados muito. O Chico Lucas chegou no intérprete. O Hélio disse: você vai trabalhar com o Chico Lucas aí. Chico Lucas é seu. Dizendo: Chico Lucas é seu, o intérprete é seu. Aí eu fui trabalhar com o Chico Lucas na questão da terra e a gente fez muita coisa, né? Estava muito emperrada, a gente entregou A regularização fundiária. Primeiro foi a lei. A lei foi feita no meu gabinete de vice-governadora. A gente discutindo lá, até o desembargador Willer, conheci ele, fazia parte como corregedor de justiça. Então foi uma lei construída com o trabalhador, com o empresário, a ProSoja, todo mundo junto construindo essa lei da regularização fundiária. A partir da lei foi aprovada na Assembleia sem ressalva, porque a gente tinha construído junto. Nós não aceitamos. E quando eu dei entrada, ainda teve um cara que ligou para o Hélio estava no Canadá, e eu estava governando. Eu dei entrada e o cara ligou para o Hélio dizer para eu tirar. E o Hélio, aí ele ligou para mim, o Hélio: Regina, o que está acontecendo? Aí eu expliquei: e não diga para eu tirar não, porque eu não vou tirar, você não vai me desmoralizar assim. Aí ele: não vou pedir para você tirar não, pode continuar. Aí continuou, votou, e foi a lei que possibilitou a gente distribuir a terra que estava emperrada, toda emperrada assim. 15 mil títulos de terra a gente entregou enquanto eu fui vice-governadora. Quando você assumiu como vice, você fez uma frase que eu nunca me esqueci. Você disse: governador, eu estou assumindo aqui, eu não sou a Margarete, eu não sou isso. Agora nós estamos indo no trem do desenvolvimento, existem as estações. Algumas pessoas não chegaram nem na estação. Aí você disse isso. Aí você disse: porque eu gosto muito de fazer a comparação do trem, do trenzinho que a pessoa... Quer dizer, mas alguns não chegaram na estação. Eu digo assim, a inclusão se dá... É um trem da inclusão que tem que passar para ver as pessoas. As pessoas não vão chegar na inclusão por conta aí delas. Disse assim, alguns nem chegaram. Aí tem aqui, eu falei assim, eu tenho aqui, lá na estação aqui, o trem para, entra um monte de gente, mas tem aqueles que estão lá ainda no caminho e que não entraram. Então esse trem tem que voltar depois para buscar essas pessoas. Nessa área, como é que aí você quer a inclusão social. Nessa área, então, na área da inclusão, eu acho que a gente fez. Eu trabalhei muito a questão indígena, como a questão da terra envolveu indígena, quilombola, que é uma comunidade tradicional. Né? Trabalhamos muito isso, muitas comunidades quilombolas. O pessoal do lixo avançou? Alguma coisa no lixo que você disse que ia tentar? Não, a reciclagem não avançou. A reciclagem foi uma coisa que ficou devendo, porque é muito... Aí tinha os ribeirinhos também, tinha ciganos. Ribeirinhos, eles têm uma luta, mas não tinha coisa muito concreta assim. É mais no sentido de dar assistência a ele. A gente deu muita assistência para o pessoal. Agora, tem a questão da moradia também, é outra estatística. Você falou a linha do ABC, terras... Agora tem as moradias. Eu criei um programa de moradia. 9 meses, eu fiz 300 casas. Reformas. Só que não era reforma. Você pega uma casa, depois eu te mostro aqui uma foto que eu tenho ali, que eu mostrei para o Lula, ele ficou encantado, mas não deu, o Jader Barbalho não deixa ele fazer as coisas que tem que ser feita. Tem dinheiro a roda aí para moradia, mas está devagar. Então, eu criei um programa, fiz a lei, criei um programa que se chama Moradia para Todos. E aí eu botava 20 mil reais na mão da família. Isso aconteceu mais no campo. Quilombola, eu fui lá no Imbó, tem essas casas. Serra do Inácio, deu certo? Deu, a Serra do Inácio estava maravilha lá agora. E aí 20 mil reais, assim, não era de uma vez. 5 mil, ele comprava as coisas e começava a casa. Botei caminhão onde não tinha pedreiro, eu botei um caminhão lá para ensinar o pessoal a ser pedreiro. Um caminhão da qualificação profissional de pedreiro. Caminhão tinha... E aí a prova deles era fazer uma casa. Então todo mundo que fez o curso ia fazer uma casa. A primeira casa era feita como a prova de que eles aprenderam. No tirão da prova. Aí depois eles iam fazer. Então todo mundo fez. Tem gente que sobrou dinheiro. Assim, você vê uma casa de palha, coberta de palha, parede de barro, de taipa, e depois você vê ela de tijolo, coberta de telha, com um pisozinho.
No banheiro, Um Um banheiro. banheiro, que é o maior do Brasil. Tem um senhor que tem uma casa, fez um banheiro maior do que o quarto. Ele, moço, por que você fez esse banheiro desse tamanho? Porque o maior sonho da minha mulher era ter um banheiro grande. Então, lá no Quilombo, Piripiri. Piripiri. Não, Piripiri. Fizemos esse senhorzinho lá, que é a casa que eu tenho a cópia, eu tenho a foto da casa dele, como era e como ficou. Então, isso me dá muito orgulho. E é tão simples. Eu tive 9 meses e eu consegui fazer 300 casas. Sasc. Imagina se eu tivesse... Mas Sasc foi um acidente de percurso. Eu não devia ter ido. Eu acho que eu devia ter parado como governadora. Mas, assim, eu sempre tive essa coisa pelo social, assim. Eu achava que a Sasc era uma coisa e não era. Aliás, ninguém conhecia a Sasc, nem eu. Porque nunca foi demandado nada para mim, nem como vice, nem como governador. Então, como vice, eu trabalhei em muitos presídios. Eu fiz muito trabalho de... Que é uma função da SASC. Não, o presídio, assim, é função da Secretaria de Justiça, mas indiretamente eu tive que fazer qualificação profissional. Nós ficamos muitos presos. Hoje, os presos lá da Major Serra fazem tudo de construção civil, tudo. Você vai lá hoje, é outra coisa, foi eles que Isso é fizeram. um programa da SASC que leva isso. Então, a questão da qualificação profissional era um programa nosso. Assim como a gente faz dos meninos, assim. Mas a SASC, quando eu cheguei, eu fui visitar as casas, eu passei um dia inteiro chorando. Com vontade de entregar. Falou isso. Disse assim, Porque aquilo não era jeito de se tratar gente. Né? As casas de Era 24 muito horas, pior né? do que os presídios. Os adolescentes viviam num lugar muito pior do que os presídios. Então, eu disse, eu vou mexer nisso aqui, eu vou mudar isso aqui. Então, Essa realidade mudou. mudou. Todos foram reformados e tem um aspecto mais digno, mais... Ainda é um sistema que não é alta ideal. complexidade, Mas eu deixei né? aprovado o projeto do ideal, inclusive com recurso da operação de perto para construir. Acho que vai para licitação agora. Que é para construir o 100, que é o famoso 100. Mas a gente fala só no 100, mas o socioeducativo, que é os adolescentes, conflito com a lei, é muita coisa. Ele tem a porta de entrada que se chama CDC, Centro de Complexo, não sei de que, da Cidadania. Aí ele vai para o CIP, que é a Interação Provisória, esperar aguardar que a juíza estude o caso dele e diga se ele vai cumprir pena ou se ele vai voltar para casa. Se ele for para cumprir pena, aí é que ele vai para o 100, os homens, e para o CEF, as mulheres. Quando sai do 100, do CEF, ainda vai para a semi-liberdade, chamada, que é a adaptação para a saída, é a porta de saída. Então, é uma coisa muito complexa. Nós fizemos reforma em todos eles. Todos eles estão com a cara mais dele. A Vila do Ancião, idosos, eram vexames, vivia o Ministério Público em cima de mim. Hoje a Vila do Ancião é outra coisa. A Abrigo São José de Parnaíba é a coisa mais linda. Combate à fome. O combate à fome é assim, os programas de combate à fome, eles não ficam na SASC, porque eles são diretamente com as prefeituras. É isso que me decepcionou, que eu achei que eu ia botar a mão na massa. A SASC só é para vigiar a prefeitura, saber, fiscalizar. Mas dos restaurantes populares. Qualificar as prefeituras, a SASC quem faz a qualificação das prefeituras, toda lei que sai tem que treinar as prefeituras. Então, a SASC ela não tem o papel de executora. E isso foi que me deixou frustrada. Eu achava que eu ia executar algumas coisas assim, né? Então, e também as outras coisas também. A SAF faz muita questão da alimentação, então fazia parceria. Então, a distribuição, por exemplo, a SAF que fazia, porque a equipe da gente trabalhava com a SAF para fazer a distribuição dos alimentos que se compravam. Restaurante, gente. Os restaurantes foi execução própria da SASC. Nós fizemos 3, ainda tem 2 para sair aí, no final do ano deve ter outro. Então, os restaurantes faz parte do programa de combate à fome do governo Lula, que foi o Rafael se propôs a parte do Estado construir restaurantes. E aí a gente já construiu um em Parnaíba, um outro no Disseu, um na Santa Maria da Codipe, está andando muito bem. E isso contribui também para o combate à fome. As pessoas pensam que combate à fome é só da cesta básica. Eu acabei com cesta básica na SASC. É importante. Porque cesta básica não é política de combate à fome, não. Cesta básica é politicagem para pessoas fazerem política. Política ganhar voto. Ganhar o voto. Agora, tem emergência, tinha cesta básica. Tem uma enchente, teve um incêndio, aí a gente corre para lá. Mas eu deixei também uma coisa muito importante na SASC, que é o PDH, que é o Pilar do Desenvolvimento Humano. O Banco Mundial nunca tinha trabalhado com isso. Por minha sugestão, eu insisti muito com eles, assim, porque eles me conheciam de outras coisas, lá do Senado. Aí eles aceitaram trabalhar a questão social. Então, o programa ele iniciou no ano passado, em setembro. Ele está em andamento. Agora mesmo, para a questão da emergência, a gente está uma bolsa de R$ 400 para 4.000 pessoas
que estão em lugares que tem emergência mesmo. E também tem programa de qualificação, tem muita coisa que está sendo feita, que vai ser feita, né? São 5 A partir anos. desse programa. A partir desse programa, com $50 milhões. Você está no portal piauihoje.com. Vou pedir aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Compartilhe aí o nosso conteúdo, né? Comente, curta e acione lá o sininho ali para não perder nenhum episódio, tá certo? Regina, a gente está encaminhando aqui para o final do programa, mas a gente não pode esquecer de 2 coisas que eu quero a sua opinião. Primeiro, tarifaço do Trump. O que o Lula tem culpa ou não tem? Como é que tá? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro é uma coisa inexplicável, quer dizer... Porque tem gente aí que quer culpar o Lula, né? Claro, mas é claro, ele é o presidente, né? Mas na minha opinião, a postura dele está correta. Se o Lula chegasse nos Estados Unidos e para conversar, mesmo combinado com o Trump ia olhar ele de cima, que ele é grandão, né? E ele botasse na mesa Bolsonaro, o Lula se levantava e ia embora. Isso eu tenho certeza. Não dá, não pode botar a política no meio. Só no Brasil que ele está botando a política no meio por causa daquele filme. Vou negociar, mas você tem que... não sei que diabo de paixão é essa dele para o Bolsonaro, né, do Trump. Então, assim, e também assim, alguém que tinha que peitar. Quem está peitando o Trump é o Lula. No mundo todo, né? E o mundo está aplaudindo. Então, se o mundo está aplaudindo, é porque a coisa está certa. Agora, é claro que as pessoas estão aflitas aqui, querendo solução, né? Mas também tem que ter paciência. Com medo. E é para ter mesmo. Mas o Lula está trabalhando. Na próxima semana vai sair o pacotinho lá de amparo. O Lula fez uma coisa muito boa, que ele viajou esse mundo inteiro e abriu muitos mercados. Então, tem muito mercado aberto para comprar os produtos brasileiros. Não é de uma hora para outra, tem que ter os contatos. Mas tem mercado. A China já comprou mais esse mês, a China já comprou muito mais, levando mais coisas, mais produtos do Brasil. Então, eu acho que está certo assim. Agora, o que está errado é... Por que essa tarifa? O Trump, o meu entendimento, assim, os Estados Unidos estão precisando de caixa. Aí o cara se vale do poderio que ele tem, que ele se acha o superior, o governo do mundo, né? Porque deram esse poder para ele lá na Segunda Guerra e ele quer manter ele até hoje. Os Estados Unidos deve 100% do PIB. É o único país do mundo que deve 100% do PIB. Qualquer país que dever 100% do PIB estava falido. Mas é falência isso aí. Pois é. Qual é o problema dos Estados Unidos? Os títulos estão vencendo. E as pessoas que têm os títulos na mão vão cobrar, vão querer receber o dinheiro. E ele ainda tem sem dinheiro. E ele não tem dinheiro. Então, esse caixa todo que ele está fazendo é para equilibrar as finanças do Japão, que tem o maior número de títulos. Então, a coisa está ficando muito... E tem pessoas, investidores, que vão querer seu dinheiro. Até porque... E a participação, Regina, de brasileiros nesse movimento contra o Brasil, a família Bolsonaro, o filho do Eduardo Bolsonaro. Né? Eu acho que isso é imoral. Como é que esse povo brasileiro aceita isso? Um brasileiro trabalhando contra o Brasil, o cara fica feliz quando sonha que os Estados Unidos invadam o Brasil. Já estão falando hoje que vem aí uns navios, umas coisas aí, porque tem uma coisa já aí hoje nova que eles estão inventando aí. Eles inventam, eles estão trabalhando com a questão do medo, né? Do medo, exato. Colocar medo. No porta-avião, Cria texto, criaram um texto aí que o Trump falando e não era nada disso, foi a inteligência artificial que criou, ele mandando recado para o Bolsonaro, falando aquelas coisas. Aquilo ali não existe, foi a inteligência artificial que fez aquele texto. Então, uns caras desses tinham que ser presos, esses tinham que ser presos mesmo. Porque está lá num outro país trabalhando contra o seu país. Isso é traição. Eu estou vendo agora que o pessoal do agronegócio, que fez campanha, botou caminhão na rua, botou trator na rua, está correndo para a ajuda do Lula. Eles não deviam correr atrás do Bolsonaro? E também assim, é o povo que diz assim, quanto menos Estado, melhor. Pode essa frase? Estado mínimo, né? Estado mínimo. Quanto menos Estado, melhor. Como é que agora querem Estado? Agora estão suplicando por socorro ao Lula. Se não tiver o dinheiro do Estado, eles quebram. Eles quebram. O Lula vai socorrer agora. Mostra que esse mercado é poderoso. Diz que o mercado resolve tudo. Era a hora do mercado agora resolver. Enfrentar a crise. Enfrentar a crise, mas não. Agora todo mundo quer socorro, porque ninguém quer perder o seu jatinho, o seu helicóptero que está lá na fazenda bonitinho. Né? Então, é o dinheiro público que tem que socorrer.
Quer dizer, você cria uma crise com os americanos, você chama uma crise para o Brasil e você se sai de herói. Que história é essa? Não tem sentido. Também um povo todo que é contra o Lula, que é contra todo o modelo de gestão do Lula. Mas na hora H, ele agora quer que o Lula... Até ontem tinha 9 governadores lá reunidos dizendo que o Lula tem que agir, que o Lula tem que fazer isso, fazer aquilo. Por que eles não agem? São Ele não governadores. faz a parte deles. Pois é, né? estados ricos têm que fazer Eu vi a o sua parte. cara do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se não me engano, do Rio Grande do Sul, falando, dizendo que o governo tem a obrigação e ele não fez o dever de casa lá no Rio Grande do Sul. Né? Como que Santa Catarina também, né? Santa Catarina. Catarina, a mesma história. Então, esse povo nunca vai ser do nosso lado. A gente pode fazer o milagre que fizer, mas não vai ser do nosso lado. Agora, eu acho assim, apesar de tudo isso, o Brasil vai bem. O Brasil está com a menor taxa de desemprego. Bem, Esse mês, pleno emprego. esse mês gerou mais emprego ainda, que com a crise instalada. É claro que vai ter alguma baixa agora, mas não vai ser uma coisa de desespero. Todo mundo achava que o dólar ia estourar, o dólar caiu. E aí, estou vendo também, Regina, ontem eu já vendo que tem preços de alimentos caindo, carne e outras coisas. O preço interno, porque a oferta está muito grande, então é o mercado, né? A oferta está grande e os preços caem. Então, para o brasileiro, por enquanto... Agora, se eles não derem na telha de subir preço, aí é questão de governança também, né? Não pode deixar subir preço, porque o mercado interno não está sofrendo. Pelo contrário, o mercado interno ainda tem abertura para crescer. Se eles forem atrás, vai crescer. Agora, hoje eu estava lendo ainda agora que o Lula já disse que chamou o Elton lá e disse que o que sobrar é para comprar. Aí botar na merenda escolar, botar mais... É claro que não é para todo mundo também, não. Vai ser para os menores, para as empresas, para os produtores. Nosso melzinho aqui, faz tempo que eu luto por mel e para merenda escolar. O Piauí tem duas coisas que exportam para o estado. Mel e piteira, né? A mel e a cera. Então, e a merenda com mel é antibiótico, minha gente. Faz tempo que eu luto isso, botar mel na merenda escolar. Então agora é a hora de botar o mel na merenda escolar. Os meninos que tomam mel não gripam, não. Regina, para finalizar, governo Rafael, você não é suspeita. Você esteve lá no governo, saiu um dia desse. Você fez a sua parte? Eu acho que fiz, porque eu gostaria de ter feito mais. Eu acho que a SASC foi a minha frustração, assim, mas não foi... É tudo muito... Assim, fazia tempo que eu não entrava, assim, porque quando eu era secretário de administração era menos burocrático. E eu como era administração, era o coração do governo, né? Jogar governança. Então, a SASC, a burocracia engole, assim, é muita coisa. Primeiro porque é muita coisa. A SASC tem muita coisa. E a assistência é uma criança, pensa bem... que criança vítima, adolescente infrator, em conflito com a lei, que não pode dizer que é infrator, mas é em conflito com a lei, né? E adolescentes vítimas também. Então, é muita gente, são 17. E agora o ARAL, né? Os indígenas também, da alçada da SASC, a alojar. Então, são 17 casas de acolhimento. Governador Rafael Fonteles, o governador, está bem? O desempenho dele era o esperado ou superou? O Rafael é um jovem, então ele é muito moderno, é muito dinâmico, a gente não podia esperar que ele fosse aquele... Cuba? A gente não podia esperar que ele fosse aquele político mais tradicional. Ele é uma pessoa do tempo dele, né? Então, hoje, os jovens, eles medem a questão técnica com a questão política, acho que meio a meio. Consegue. Né? Então, mas eu acho que ele está com um bom desempenho, né? Ele é inovador, tem muita inovação, ele gosta da inovação. Né? Claro que tem dificuldades, todo mundo tem. Governança é difícil, principalmente para investimento. Precisa fazer empréstimo, precisa fazer... Ninguém investe dinheiro de despesa corrente. A arrecadação de FPE é para despesa corrente, é folha de pagamento, é as estruturas do Estado. Para investimento mesmo tem que ser na base do empréstimo, claro, não tem novidade. Então, se o Piauí tem crédito, tem capacidade de pagamento, então, por isso que ele consegue, né? Porque tem Estado que não tem capacidade de pagamento, não pode fazer empréstimo. Lula vai reeleito, Rafael vai reeleito? Bom, eu acho que se não tiver nenhum acidente de percurso, acho que vai. O Lula... vai depender do que ele conseguir aglutinar como aliança. A pior coisa que aconteceu com a gente foi que a gente ganhou a eleição para presidente, mas nós perdemos a eleição para o Congresso. A gente já perdeu isso lá no tempo da Dilma, mas ainda era melhorzinho. Dava para administrar, né? Deu para administrar. Os 2 primeiros anos deu para administrar. O primeiro governo já era um pouco minoria, mas conseguia construir. No segundo, quando aconteceu o impeachment,
aconteceu o impeachment, a gente mesmo, como bancada, ainda costurava muita coisa. Esse é Aprovamos. reacionário, mais reacionário Agora, total. esse é difícil demais, porque é um governo, é um povo, não é nem ideológico, não, porque eles não são ideológicos, né? É um povo bitolado nos seus valores, não tem valores. Você já viu o bolsonarista defender casa, mais moradia, mais comida na mesa para os pobres? Falta moral porque ele não tem moral. Bandeira. Ele não tem bandeira. A bandeira deles é a família Bolsonaro. Eles no poder de novo, que é o que eles mais sonham. Porque eu acho que eles até prometeram alguma coisa para o Trump e não entregaram, então o Trump está cobrando a eles para eles voltarem para o governo para entregar alguma coisa que ele prometeu, Brasil, que né, são os minerais. Que agora está, inclusive, Que os Estados Unidos não tem mais. Então, está querendo botar a mão nos minerais críticos dos estados que tem, dos países que tem. E o Brasil é um dos que tem. Então, é assim, é invasão. Na verdade, o que está acontecendo é que o Trump quer invadir os países, o mundo, né? Porque já são 90 países que ele está taxando assim. Então, vamos ver até onde esses países... O que me impressiona é que esses países aguentam. Eu acho que se juntasse todo esse povo, enfrentava esse homem. Bom, nós já temos aqui um papo com a ex-governadora Regina Souza, ex-secretária da SASC, ex-senadora, uma das pessoas expoentes da política do Piauí. Queria agradecer demais a Regina. Muito obrigado, Regina, pela sua presença aqui no Piauí hoje. Nada. Disponha. Robertinho, obrigado pela participação. Muito bom esse papo aqui, uma rememoração também, né? Vamos convidar bem mais vezes para falar de outras Passando a coisas. história, né, Roberto? Vem mais vezes para falar de outras coisas também. A gente falou só de PT, de política, mas tem a vida que não está fora disso, né? Me perguntou o que eu penso fazer da vida. Não, Pois é, não diga, vou parar, não. Tá em ponto. Sim, o que você pensa em fazer da vida agora? Eu não quero mais ser nada formal. Então, eu digo assim, vou ser um indivíduo não governamental. Não vou fazer ONG. Não Vai quero ser uma ONG pessoal. Então, vou ser indivíduo não governamental. Mas eu quero fazer alguma coisa ainda assim com os pobres. Ajudar a resolver algumas coisas que a gente pode. Então, eu digo, organizar uma espécie de um voluntariado. Não é aquele voluntariado que se reúne, que não sei o quê. Pessoas que têm disposição, já tem muita gente que se dispôs, quando soube que eu ia fazer isso, de ajudar. Então, é assim, eu vou descobrir o problema e vou atrás de quem ajude a resolver esse problema. Então, por exemplo, lá na Vila Irmanduce tem uma biblioteca linda, tem um conjunto de computadores. Agora não tem professor de informática. Eu vou conseguir uma pessoa que vai lá 2 vezes por semana, dar umas aulinhas para aqueles meninos de informática, para eles não ficarem só jogando. Então, arranjar um professor de educação física que vai 1 vez por semana dando salário com os velhinhos, ajuda a fazer alguma coisa, alguma atividade física com os idosos, professor de educação física. Essas coisas que eu quero ajudar a resolver, né? Mas, assim, com pessoas que vão me ajudar, porque eu mesmo não tenho posses para ajudar. Eu não fiz fortuna do governo. Pois conte aqui com o nosso apoio aqui do Portal Piauí hoje para divulgar essas ações, tá certo? Certo. Muito obrigado. Roberto, muito obrigado.